E o plenário do Senado aprovou o texto base da reforma tributária no segundo turno. De Brasília, Natália Fruet tem todos os detalhes para a gente. O placar nos dois turnos de votação aqui no Senado foi de 53 votos favoráveis contra 24 senadores que não queriam o texto base da reforma tributária, assim como ele foi discutido e votado no plenário aqui do Senado. Foi uma quarta-feira com muitas negociações, conversas. Por quê? Porque o senador Eduardo Braga, ele fez algumas concessões para conseguir votar o texto na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira. Entre essas concessões, aqui prevê um cashback para aqueles moradores de baixa renda que comprarem botijão de gás, eles terão a devolução do imposto pela proposta votada aqui no Senado. Como esse texto foi modificado em relação ao que os deputados já haviam votado, ele terá que voltar lá para a Câmara para uma nova análise. Mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já sinalizou que vai tentar um acordo para que sejam promulgados os trechos desse texto que são consenso entre deputados e senadores. Esse placar de 53-24, ele ficou bem perto do que queria, do que dizia a contagem de votos de parlamentares da base governista. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, um dia antes da votação, disse que o governo poderia ter até 54 votos. Foi apenas um voto a menos daquele previsto pelo líder do governo no Congresso. É uma vitória do governo Lula III e principalmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defendeu a proposta e colocou a equipe dele para negociar aqui, tanto no Senado quanto na Câmara. De Brasília, Natália Fruet para o SBT News. Obrigado, Fruet. Ainda continuando falando sobre esse assunto, entre as mudanças que foram acrescentadas no texto da reforma tributária, que foi aprovado pelos deputados em julho deste ano e modificado pelos senadores, estão o cashback, como ela disse. Bom, essa medida vai permitir, inclusive, a devolução do imposto pago na compra de gás de cozinha para famílias de baixa renda. O mecanismo também será obrigatório para a conta de luz. Outros benefícios incluídos no relatório são a alíquota zero para medicamentos e dispositivos médicos comprados pelo governo e por entidades de assistência social sem fins lucrativos, uma emenda de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Esse novo parecer também inclui benefícios para a compra de veículos, como a gente está vendo. Eduardo Braga catou uma emenda da senadora Mara Gabrilli, do PSD em São Paulo, que manterá a isenção de impostos na compra de carros por taxistas e pessoas com deficiência ou espectro autista. E o quarto ponto ali da arte é o seguinte: o relator da PEC no Senado incluiu essa trava que impede que a carga de impostos cresça além das médias dos anos anteriores. Isso significa o quê? Que se o PIB não cresce, a carga tributária também não poderá aumentar. E o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, disse que a expectativa é que alterações no texto feitas pelos senadores sejam votadas ainda este ano. O relator ainda comentou sobre a aprovação da reforma no Senado. Vamos ver. Vamos aguardar o texto chegar para que a gente possa fazer uma avaliação criteriosa. Eu acho que o Senado cumpriu um papel importantíssimo, Acho que a gente hoje está construindo parte de uma história que se pensava impossível no país, que era se aprovar uma reforma tributária na tributação sobre o consumo. Eu acho que agora a gente tentar fazer isso, concluir essa etapa até o final do ano, mas quando a gente usa esse termo fatiar, até se parece que porque isso depende muito tecnicamente, inclusive, de como esse texto foi construído. Então, por isso que eu estou sempre colocando, eu acho que a estrutura do texto, ela tem que estar focada nos princípios de um IVA que foram, como eu disse, construídos nas duas casas. E a gente vai fazer essa avaliação para ver aquilo que a gente pode dentro da casa, evidentemente respeitando os acordos que foram feitos na casa, ouvindo os líderes partidários, para que a gente possa fazer isso o mais rápido possível, que é o que tenho certeza todos nós queremos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação do texto da reforma tributária do Senado. Haddad disse que, apesar de não ser uma reforma nota 10, é um avanço importante para a economia brasileira e deve atrair investimentos para o país.
uma espera longa, uma espera de 40 anos que se discute reforma tributária no Brasil. Nem sei contar quantas iniciativas do Executivo foram feitas, quantas propostas do Legislativo foram feitas, e eu penso que com a paciência que cabe num tema tão importante, uma primeira reforma tributária em regime democrático, nunca tivemos uma reforma tributária em regime democrático, o que demonstra e denota um esforço, eu diria, descomunal, né, de todo mundo para chegar a um texto que, eu dizia, ele não é nota 10, mas ele vai transformar um sistema tributário que é nota 2 em alguma coisa que possa ser admirada por investidores e trazer mais investimentos para o Brasil. E o importante é dizer, investimentos desonerados, exportações desoneradas, cesta básica desonerada, né? Regressividade revertida, ou seja, uma série de elementos novos que vão aperfeiçoar o nosso sistema e tornar ele menos injusto, menos opaco, né? Mais convidativo ao investimento nacional e estrangeiro. Enfim, eu acho que estamos num bom momento.